Agora, durante a reforma da Previdência, dois mitos estão sendo propagados e a população está caindo por não saber como o sistema funciona. O primeiro mito é de que a Previdência não tem um déficit, o que é mentira. Ela tem um déficit de 150 bilhões de reais e esse déficit vai crescer todos os anos e por isso ela precisa ser reformada. E o segundo mito é que, olha, se você pegar tudo que se o governo pegasse tudo que é pago para a Previdência, o que você paga, e guardasse num fundo, esse fundo ia render muito dinheiro e você ainda ia poder pegar o dinheiro desse fundo e vender viver dos rendimentos dele. Isso aí ia dar dinheiro pra caramba. Então, dado que se você pegasse isso e economizasse, a Previdência tá muito bem, então ela não tem um déficit, é uma mentira. O segundo mito é muito mais fácil de responder do que o primeiro. O segundo mito é o seguinte: se o governo guardasse o dinheiro, ele não guarda. O INSS, a Previdência Social, não é um esquema de economia, de poupança, de investimento. Não. Ele é um esquema de pirâmide. Quem está pagando agora está pagando para quem está recebendo na saída. Você não está economizando para você, ok? É fantástico que as pessoas não saibam isso. Mas é verdade. Você não está economizando para você, você está pagando alguém agora, na esperança de que no futuro alguém pague para você. Só que se no futuro não tiver quem pague para você, e não vai ter, porque a nossa população está envelhecendo, ela não está mais crescendo, e as pessoas agora jovens vão envelhecer daqui elas já estão envelhecendo, mas enfim, elas vão ficar mais velhas. Não tem jovens no futuro em tanto número para sustentar o número crescente de idosos, e esse sistema de pirâmide vai cair como um golpe, porque o INSS é, na prática, um golpe instalado pelo Estado, um golpe de pirâmide financeiro que obriga você a contribuir com um sistema falido, e, como o MBL diz, é um sistema onde os velhos escravizam os jovens sem saber disso. Então, não é um esquema de investimentos. Mas se eu investisse? Não, você não pode investir porque o governo está tirando esse dinheiro de você. Mas e se o governo investisse? Ele não vai investir, porque se ele investisse isso, ele teria que tirar muito mais dinheiro de algum lugar, o seu bolso, para pagar quem está recebendo agora. Isso só aumentaria o problema. O primeiro mito é um pouquinho mais complicado, porque tem a ver com o sistema tributário brasileiro. O mito é o seguinte: a Previdência não é deficitária, porque se você incluir outros impostos no faturamento do INSS, ele dá lucro, ele tá bem. O que é uma mentira por omissão. Você não está explicando tudo. Sim, existem outros impostos, PIS, COFINS, CSLL, etc., que são contribuições, né? Contribuição é imposto. Eu odeio esse nome, contribuição sindical, que você é obrigado a fazer. Não é uma contribuição, mas enfim. Existem esses impostos que são para financiar os programas sociais, programas de redistribuição de dinheiro do governo federal. Entre estes programas está a Previdência, mas não é o único. Se você direcionar todos esses impostos para a Previdência, que não é o intuito deles, o intuito deles é para financiar todos os programas sociais, incluindo a Previdência, se você colocar tudo isso na Previdência, beleza. E o resto? É como se eu te falasse para você: olha, eu tenho dinheiro para ou alugar uma casa para eu morar, ou comprar comida. Porém, eu não tenho dinheiro para fazer os dois. Eu escolho comprar comida e falo para você: olha, eu não tenho dinheiro para morar. E você me fala: não, Rafael, você é um neoliberal maçônico da CIA. É claro que você tem dinheiro para morar, é só você morrer de fome. Você pode pagar essa outra coisa. Bom, sim, ok. Eu posso pegar esse dinheiro e alugar uma casa. Não posso comprar, posso alugar uma casa. Eu vou morrer de fome. Esse é o argumento: a Previdência não é deficitária. Per se, se você só pegar o faturamento da Previdência e o que ela gasta, ela é deficitária. 150 bilhões de reais. Mas tem essa desvinculação de receita da União. DRU que tira esse dinheiro de outros impostos impostos que não deveriam ir só para a Previdência, eles vão, aí o governo vai lá, tira e gasta para outra coisa. E se não fizesse isso, tudo bem. Ok. Se ele não fizer isso, faltam 150 bilhões de reais para financiar as outras coisas do governo federal. Se você somar em 2015 o gasto de saúde e educação, dá perto de 200 bilhões de reais. Eu vou fazer um vídeo sobre os números específicos depois, isso é só um vídeo preliminar, mas... Ok, pergunta. Você acabou agora de tirar 150 bilhões de reais da arrecadação federal. Como é que você vai pagar a educação e saúde? Você pode morar, só que você vai morrer de fome. Aí tudo bem, não tem problema, veja só. E para cobrir isso, o que você precisaria fazer é subir o imposto de renda em 50%. Porque essa história de taxar os ricos não cobre. Não cobre, simplesmente. O quanto você consegue taxar de rico, simplesmente não cobre. Isso sem levar em conta o fato que eles iam fugir do país, ok?
Ah, mas tem muita gente que deve, muita empresa, muito sonegador aí que deve dinheiro pro governo federal. A maioria faliu, e os maiores devedores são assim, Vale, que é controlada por fundos de aposentadoria do governo federal, Prev, Petros, controlam a Petrobras, eles são acionistas majoritários. Então a Vale, de certa forma, foi reestatizada. Petrobras, etc. Então, assim, os maiores devedores pro governo são o governo. Então, ok, a Vale também pode pagar isso tudo e falir. É uma opção. E daí você explica para os funcionários da Vale por que eles estão todos desempregados agora para pagar alguns bilhões para o governo federal e falir. E agora o governo federal continua com o buraco da Previdência. A gente pode fazer isso também, só que não resolve o problema no longo prazo. Ok, não, mas a gente pode também fazer um imposto sobre... Não, você vai ter que criar um imposto que vai confiscar da população 150 bilhões de reais por ano. E como o déficit da Previdência vai continuar subindo, você vai ter que continuar subindo impostos. Só que nós já estamos numa crise, nós estamos agora em estado de sair de uma crise econômica. Se você criar um imposto agora que vai confiscar mais 150 bilhões de reais da população, você vai criar outra crise econômica. Então assim, claro, a gente pode... Tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente cria esse imposto, causa uma crise econômica, os ricos fogem do Brasil, a gente já exportou 10 mil milionários nos últimos 2 anos, empregos que a gente perdeu, a gente exporta mais, causa uma crise na economia, a Previdência está salva por 2 ou 5 anos, e agora ao invés de 10 milhões de desempregados, a gente tem 20. E daí você vai explicar para cada um desses novos desempregados por que ele precisa estar desempregado para que alguém que trabalhou como funcionário público e recebeu 20 mil reais de salário por 20 anos, agora precisa, quando aposentado, continuar recebendo 20 mil reais de salário da aposentadoria. Ele precisa, porque senão não dá, entendeu? Você vai ter que explicar para essa pessoa por que ele tem que estar desempregado para que alguém se aposente antes dos 65 anos de idade. Você vai ter que explicar isso. Esse é o problema. O cobertor é curto, não existe almoço grátis, e a gente chegou no fim, no teto da capacidade de arrecadação. Se o governo taxar mais, ele começa a ferrar a economia tanto que é contraprodutivo. Ao ponto em que ele pode aumentar a taxa de impostos e reduzir o quanto ele arrecada, porque ele ferra a economia. Então assim, acabou. Acabou a festa. Não tem mais o que fazer. A única esperança agora é que a população aprenda uma lição. Não tem outro jeito. Okay? Isso são 2 mitos e geralmente mentiras por omissão. Não explicam a história completamente. Mas não há escolha. Okay? Espero que a população entenda isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.